Olá pessoal, meu nome é Elcio Praciano, sou professor de Língua Portuguesa e Redação e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o tema da redação dessa semana. Dá uma olhadinha na tela, o tema é Iniciativas para que o esporte seja um elemento de inclusão social. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai discutir um pouquinho sobre o que é esse tema, quais são os aspectos positivos e negativos, para auxiliar você na reflexão e na tomada de decisão sobre como desenvolver esse tema. Vamos lá? Então, antes de mais nada, vamos dar uma lida no texto 1, né? Obviamente que a gente não vai ler aqui, eu vou levantar algumas questões que foram colocadas no texto. Não são todas as questões que estão no texto, apenas eu levantei algumas delas, você pode tentar levantar outras questões que sejam mais importantes e relevantes para você. Então dá uma olhadinha na tela. Bom, primeiro de tudo, o texto deixa claro que praticar esporte é a mesma coisa que cuidar da saúde. Isso, de fato, é uma verdade, isso comprovado por qualquer órgão de saúde. O esporte, ele coloca aqui uma integração social, isso é discutível, mas é o que está no texto. Ele comenta também que há um aumento expressivo de projetos relacionados a esporte, que integram jovens. Outro ponto, esporte não apenas ensina a técnica de cada esporte. Por exemplo, se você vai ter aulas de futebol, ele ensina as técnicas de futebol, mas não apenas isto, mas também ensina respeito às regras, aos adversários, o convívio coletivo, resolução de conflitos, esforço e responsabilidade. Outro ponto, esporte mais educação. Isso representa então uma poderosa ferramenta de proteção social e resgate de crianças e jovens em situação de risco. O outro ponto, o esporte é um instrumento pedagógico que agrega valor à educação, oferecendo cidadania e orientação à prática social. Foi mais ou menos isso que você viu também no texto 1? Se você viu outras coisas, por favor, coloca aqui então no comentário para que a gente possa incluir nessa lista esses outros pontos que você viu e que eu não vi. A segunda etapa, o segundo passo, a gente lê o texto 2. Bom, o texto 2, na verdade, ele é uma tirinha. Claro que ele tenta colocar as coisas de forma bem-humorada, esse é um dos elementos. E outro elemento da charge é o fato de ele trabalhar com uma crítica social. Bom, o que eu observo, nada impede que você também não consiga enxergar outras coisas, né, diferente do que eu enxerguei. Bom, nessa charge aí, a gente observa que existe um atleta, você pode ver que ele até está com roupa de atleta, né, de seleção brasileira, que ele vai subindo os patamares e à medida que ele vai subindo, os patamares vão ficando cada vez maiores, mais difíceis ele subir, né? Então observe ali. Então na charge observamos que os obstáculos para o atleta são sempre crescentes, quando não recebe apoio, não recebe patrocínio de empresas particulares ou governamentais, não encontra espaço e nem ambiente adequado para os seus treinos, né? Então ele vai elencando alguns aspectos que realmente fazem falta para todo atleta, e a gente sabe que aqui no Brasil falta também isso aí para o atleta. Existem atletas que vão contra toda a maré de falta de condições e vão adiante. Bom, aí qual é a consequência então? Você pode observar então no último quadrinho que ele coloca o seguinte: o espectador, no caso, ele exige então que ele chegue nas Olimpíadas e consiga uma boa colocação, se coloca no pódio ou tira uma medalha e assim vai. Esse atleta ele é intensamente cobrado também desse resultado. Um resultado que, na verdade, a sociedade brasileira não contribuiu para que ele conseguisse. Então, apesar dessa falta de apoio, patrocínio, espaço, ainda assim é criticado quando não é capaz de se destacar no pódio dos Jogos Olímpicos. Bom, isso foram os detalhes que eu observei no texto 2. Depois nós temos ali o texto 3. O texto 3 também é um texto para a gente fazer uma leitura, né? E aí a gente vai dar uma olhadinha no que eu consegui levantar aqui. Da mesma forma, se você conseguir ver alguma coisa que eu não cheguei, você coloca aqui nos comentários também. Bom, veja só então o que eu levantei. Primeiro, embora o futebol seja o esporte mais amado do nosso país e termos sediado 2 mega eventos esportivos, isto não foi capaz de melhorar as condições de miséria e fome que vive nossa população mais carente. Você pode observar então, por exemplo, o Brasil, que é o país do futebol, sediou 2 mega eventos, né? Mas isso não fez do Brasil menos pobre, não tirou meninos pobres da favela, né? Isso não contribuiu com o levantamento do IDH brasileiro. O segundo ponto que eu observei é o seguinte: ocupamos
o 75º lugar no cálculo do IDH feito pela ONU. O terceiro ponto, a desigualdade social é o ingrediente que mais contribui para essa situação. Ou seja, a diferença entre pobres e ricos, a diferença então de distribuição de renda, segundo a ONU, é o ingrediente que mais contribui para esses problemas sociais que assolam o nosso país. O quarto ponto, os programas sociais que possuem o futebol como tema são questionados quanto à validade efetiva para a redução desse quadro calamitoso de nosso país. Portanto, então, valorizar o futebol de fato tem feito algo de positivo em nosso país? Então, valorizar o futebol, como a nossa mídia valoriza, como o nosso povo valoriza, isso tem realmente feito alguma coisa pelo nosso país? De repente não vale a pena a gente investir em outro esporte que ele seja muito mais inclusivo que o futebol? Ou melhor dizendo, será que esse futebol, ao invés de ser inclusivo, ele não é aristocrático? Ele não é elitista, portanto, então segrega mais do que integra? Essa é a reflexão desse ponto aqui. O quarto ponto, então, é apenas um complemento, ou seja, se realmente o futebol não tem feito nada de tão positivo, tão relevante para o nosso país, não devemos investir nosso dinheiro, nosso esforço, nosso tempo, valorizando outros esportes? Esta é a reflexão que eu faço dentro do texto 3. Veja que é importante a gente fazer esse tipo de reflexão dentro dos textos que não são fornecidos, porque isso dá um norte para nós, o que o corretor quer da gente, Qual é a linha de pensamento, ou qual é a forma como o nosso texto precisa ser produzido, Então, os textos motivadores têm essa função, direcionar o escritor para, de repente, um canto ou outro. Bom, qual é o próximo passo? Nós já falamos, então, que os primeiros passos são você analisar cada um dos textos, essa é a primeira coisa que você deve fazer, obviamente depois de fazer a leitura do tema. Vou colocar novamente aqui o tema na tela para que a gente possa observar e fixar melhor, então, obter o nosso norte em cima do que a gente vai escrever. Então, o tema é iniciativas para que o esporte seja um elemento de inclusão social. Bom, agora eu vou partir para o quarto passo. O quarto passo é refletir em cima dos pontos de vista dos autores. Lembre-se que os autores eles têm uma opinião, os textos eles são opinativos, Eles sempre colocam um ponto de vista, mesmo que escondido, mesmo que de leve, mas existe um ponto de vista ali, que você não é obrigado a concordar, mas também não há nenhum problema em concordar. Você concorda com a tese de que o esporte é capaz de mudar a vida das pessoas de uma forma geral e não específica? Primeira reflexão, essa é a primeira reflexão. Segunda reflexão. Embora o esporte possa trazer benefícios pessoais, então aqui levantamos a questão da saúde, ele contribui para que um bairro, uma comunidade ou uma cidade se desenvolva, portanto, ele não só traga benefícios pessoais, mas também benefícios coletivos. Quarta reflexão, quando uma pessoa consegue destaque no esporte, qual é o impacto desse sucesso na vida de uma comunidade, uma cidade ou um bairro? Por exemplo, qual foi o impacto desses jogadores de elite, que a gente encontra aqui no país, na cidade onde mora? Será que eles modificaram os seus bairros? Ou eles simplesmente auferiram todo o lucro obtido pelo futebol e não fez nada por essa comunidade? E o quarto ponto, quantos jogadores de futebol se destacam em função daqueles que são totalmente anônimos e que não enriquecem? Veja, a gente está acostumado a encontrar grandes astros do futebol, Neymar, Ronaldinho, entre outros. Agora, quantos outros jogadores de futebol que também são bons jogadores, são bons atletas, mas não obtêm o mesmo sucesso nem com relação à mídia, nem um sucesso financeiro? Ou seja, a diferença salarial entre um grande astro do futebol e um astro bom, será que justifica a diferença salarial também? Será que eles não recebem muita atenção, muito holofote em cima de um trabalho que de repente não é tão diferente de um outro? Bom, o quinto passo é você definir a sua tese. A tese, só para lembrá-los aqui, que a tese nada mais é do que o seu ponto de vista, é claro, sempre objetivando que esse ponto de vista esteja sustentado, Seja um ponto de vista sustentável, um ponto de vista que esteja embasado em algum argumento seu. Isso é uma tese. Bom, então deixar bem claro, primeiramente, que não há obrigatoriedade de você concordar com um autor ou com os autores dos textos disponíveis na prova, mas você deve levantar uma opinião sustentável, que eu coloquei agora há pouco. Você não pode
simplesmente levantar um ponto de vista que você não justifique porque aquele ponto de vista ali deve ser considerado. Portanto, você deve defender o seu ponto de vista de forma plausível e racional, deve levantar fatos que contribuam com esse ponto de vista. Então, quando você for trabalhar o seu desenvolvimento, a partir então do segundo parágrafo, você vai ter que trabalhar argumentos, né? E vai ter que trabalhar fatos, vai ter que incluir dados que possam contribuir para esse seu ponto de vista. O sexto passo é como defender meu ponto de vista. Bom, aí você tem algumas situações que você pode só trabalhar. Primeiramente, você pode usar os dados disponíveis na prova, então você pode usar os próprios dados que estão disponíveis ali nos textos motivadores, é possível você trabalhar com eles sim. Agora, não se esqueçam que vocês não podem copiar, vocês não podem simplesmente, literalmente, copiar o que está escrito ali. Isso, inclusive, é vetado e é motivo para zerar uma redação. Agora, o que você deve fazer? Você deve fazer uma paráfrase daquilo que está escrito. Veja, você não é obrigado a aproveitar os dados que estão no texto motivadores, mas os dados que estão lá, eles foram feitos para serem usados mesmo. Eles estão disponíveis para você. O texto você não deve copiar as palavras, mas você pode copiar as ideias. Transcrever essas ideias para a sua folha, ao seu modo de escrita, da sua forma de escrever, utilizando suas palavras. Outra forma de você defender o seu ponto de vista é apresentar notícias, fatos, né, externos ao seu documento, externo à sua redação. Então, se você se lembrar de algum fato que foi noticiado na televisão, no rádio, no jornal, esses fatos podem ser mencionados, sem desde que contribuam diretamente para a sua redação. É o que nós chamamos de repertório, né? Repertório é tudo aquilo que você trabalha dentro da sua redação, mas que não faz parte daquilo que foi oferecido para você, certo? Então, uma notícia no jornal é um repertório. Nós chamamos de repertório sociofilosófico aqueles repertórios que estão relacionados a uma citação, por exemplo, de um autor, ou um especialista que falou alguma coisa sobre aquele assunto ali, e isso é um repertório sociofilosófico. Eu vou colocar aqui no card para você um vídeo que eu falo sobre repertório. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais no tema, você pode clicar aqui no card, ou agora ou mais tarde, ao final do vídeo, para que você consiga então compreender um pouco melhor. Nesse vídeo sobre repertório, na descrição dele tem uma folhinha de brinde, você pode baixar para você no formato PDF, onde nós temos ali 40 citações filosóficas, né? Temos então 40 repertórios sociofilosóficos para você baixar, para você usar na sua redação, né, que você pode usar livremente. São citações, são frases de pessoas importantes, como por exemplo Albert Einstein, Jean Piaget, entre outros, que você pode utilizar como repertório, certo? É claro que apenas citação não vale, né? É importante que você não só coloque a citação, coloque o autor daquela citação e que você consiga integrar, né, argumentar em cima daquilo que foi colocado, daquela citação, para que você consiga então desenvolver e integrar na sua redação aquilo que você acabou de colocar, né? Apenas a colocação de uma citação, isso não ajuda muita coisa, né? Você precisa realmente entrelaçar essas ideias, né, colocadas na frase no restante da sua redação. Vale também como repertório um livro que você leu, ou uma série que você assistiu, um filme que você assistiu, uma novela, isso também vale como repertório. Nas redações de Enem passados foram utilizadas séries importantes como Black Mirror, entre outras séries, como parte de repertório de alunos que tiraram 1000 na redação. Então, utilizar então uma série que se notabilizou pelo seu público e utilizar uma ideia que foi veiculada lá, vale sim. Embora sejam ficções, mas você pode utilizar e trabalhar as ideias contidas naquela ficção ali. Dizem que a arte imita a vida, não é? Então, se a arte imita a vida, o que está representado ali faz parte de uma observação do autor da vida real. Ok, pessoal? Muito bem. Então, essa foi a discussão do nosso tema, essa foi a discussão da nossa redação. Eu vou deixar disponível na descrição desse vídeo aqui a folha de redação, caso você não tenha pego já essa redação lá no nosso grupo. Então, eu vou deixar disponível, você pode baixar aqui e não se esqueça de fazer a sua redação e entregar ao seu professor. Desejo muito sucesso para que você consiga fazer a redação com calma, com tranquilidade. Tá? Utilize os meios de pesquisa que você já conhece, certo? Desde que sejam fontes confiáveis, né? Então você pode trabalhar com essas fontes sim. Vou deixar também para você aqui no card
um outro vídeo para que você consiga assistir, na verdade uma fonte de pesquisa também, certo? Onde eu coloco ali os 5 primeiros erros, os 5 principais erros da primeira competência. Para quem não se lembra o que é a primeira competência, é a competência que trata sobre o uso da sua linguagem, né? A qualidade da sua escrita, certo? Então quebrando em miúdos, né? Fala justamente sobre a ortografia, certo? A qualidade da sua escrita. Então, dá uma olhada lá também, assista ao vídeo, para que você consiga, de repente, fazer uma redação nota 1000 para esse tema aqui, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Então é hora de trabalhar e mãos à obra. Até mais, a gente se vê no próximo vídeo.